Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse segundo dia aqui de Bet Educar. Eu sou o Felipe Menhen e nós vamos falar hoje sobre conexão social como forma de aprendizagem. Queria me apresentar, eu sou jornalista, sou sócio da 42 Formas, que a gente faz design de aprendizagem e consultoria mais focado em aprendizagem corporativa. Trabalho com comunicação e aprendizagem digital desde 2001. Já trabalhei no Senai, já trabalhei na Ciatec, já trabalhei na World Skills Competition, que é a maior competição de educação profissional do mundo. E tenho um crush com música e com fotografia. Desde 2016, eu vou nesse festival chamado South by Southwest. Não sei se vocês conhecem, mas é um festival de inovação, de música, de tecnologia, de cinema, que acontece desde 1986, lá em Austin. Ele começou como um festival de música e ele evoluiu para um festival de cinema e interatividade. E em 2011, junto com a Associação de Professores do Texas, foi criado o braço de educação. E aí a gente vê como tecnologia, como inovação, como educação se conversam. E tem muito um pouco disso aqui, do que a gente está vendo hoje. E eu caí de paraquedas nesse festival completamente. Eu não sabia o que eu ia ver, não imaginava o que ia acontecer. E tem sido, há 4 anos, uma das experiências mais legais do meu ano. As pessoas que eu conheço, as experiências que eu conheço e os ensinamentos que eu trago comigo. E eu queria compartilhar um pouco disso, trouxe algumas fotos e alguns dos aprendizados. Eu vou falar um pouco hoje sobre os aprendizados de um festival em si e como a gente pode aproveitar essa experiência toda. E 2 coisas bem específicas, que é a conexão social, a reconexão social, e falar um pouco também das pessoas antes da tecnologia. Então, você vai para um festival desse, você é só mais uma pessoa lá, você não sabe o que você vai conhecer, e tem uma sala para 2.000, 3.000 pessoas. Tem essa possibilidade de novos olhares. Esse foi um workshop que eu fiz em 2017, se eu não me engano, sobre o uso de tecnologia. A gente estava usando aquela plataforma Scratch, junto com o Make para fazer um controle de um jogo. E aí junta pessoas, professores do Brasil, dos Estados Unidos, com as mais diferentes experiências e pontos de vista sobre a educação e aprendizagem. Você conhece pessoas, isso aqui foi esse ano, depois do meu painel, inclusive. São parte da delegação brasileira que estava lá. Você tem diferentes experiências educacionais. A Explo traz conhecimentos de física para a sala de aula usando experimentos. Esse era onde você tinha que rolar uma bolinha de tênis e fugir da boca de um urso. Então eles colocam storytelling, contam uma história super legal sobre como a gente tem que aprender isso. E tem conhecimento, tem bastante conhecimento. E esse ano, eu acho que foi um dos pontos mais legais. Eu levei um painel contando a experiência brasileira das educadoras Pilar Lacerda e Cleusa Repulho sobre a gestão e políticas públicas de educação no Brasil. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa levar a nossa experiência. A gente tem muita coisa para compartilhar e para comparar o que a gente vê de experiência brasileira, o que tem a ver com a experiência nos Estados Unidos. A gente tem dilemas que são super parecidos e dilemas que são completamente diferentes. Então, ver essa troca de experiências, essa convergência de ideias é muito importante. E disso aí, desse ano, vieram 2 coisas que eu acho super importantes a gente falar. A primeira delas é pessoas antes da tecnologia. Nos 3 anos anteriores que eu fui para lá, a gente só falava sobre automação, sobre inteligência artificial, nós vamos perder emprego, o robô vai tomar nosso emprego. E esse ano falar assim, peraí, gente, tem pessoas antes de tecnologia. Tem um tempo que eu vi, acho que no Estúdio I, da Globo News,
alguém falando assim, eu acho que o governo deveria confiar as decisões em inteligência artificial em vez de pessoas. E a gente esquece que as pessoas, elas estão antes das máquinas. Mesmo a inteligência artificial, mesmo o machine learning, quem faz são pessoas que têm seus pontos de vista, que têm seus viés, que têm sua história de vida e vão colocar isso na programação. Então a gente tem que pensar nas pessoas antes das máquinas. Qual é a nossa relação com a tecnologia? A transformação vai ser feita por pessoas, não vai ser pela tecnologia por si. E as pessoas fazem as máquinas. O segundo ponto é a gente promover a diversidade e inclusão na tecnologia e principalmente na sociedade. A gente entende que a sociedade, a tecnologia é uma convergência com a sociedade. E nesse ponto, dentro de um festival que discute inovação, obviamente a gente fala disso, tecnologia, mas na verdade a gente está falando disso, sociedade. Como as pessoas interagem, como a gente garante que todos os pontos de vista estão sendo cobertos dentro de uma discussão. E aí tem exemplos muito legais, por exemplo, tem uma ONG chamada AI for All, que garante a inclusão e diversidade dentro das iniciativas de inteligência artificial, para garantir que aquilo que a gente sempre dá como garantido não seja tão dado como garantido. A gente tem que questionar muito e desenvolver as habilidades que a máquina ainda não tem. Criatividade e pensamento crítico, por exemplo. Esse ano eu vi um workshop super legal sobre o uso de fake news em sala de aula. Como você aborda a questão de fake news, como você traz essa questão para as discussões do dia a dia. E, na verdade, era uma discussão sobre pensamento crítico. A gente confia tanto hoje em algoritmo, a gente confia tanto no que o feed do Facebook te mostra, o que o feed do Instagram te mostra, que a gente para de questionar as coisas. E pensar muito sobre como a gente pode desenvolver o pensamento crítico. E é curioso porque no meu dia a dia, quando eu falo com empresas, na maioria das vezes as pessoas acham que desenvolver o pensamento crítico é ser crítico. Eu não posso desenvolver isso porque eu reclamo demais das coisas. E não é isso. É você pegar a sua experiência, é você pegar as coisas os problemas que você já resolveu, os dilemas que você já enfrentou, o seu conhecimento e questionar o que está sendo apresentado e possivelmente propor uma coisa nova. E eu acho isso muito importante, de novo, voltando quando a gente fala de algoritmos, quando a gente fala de feeds, de redes sociais, de não dar aquilo sempre como garantido e questionar uma nova forma da gente fazer as coisas. Criatividade, eu acho que é meio claro, porque a gente tem que requalificar também a criatividade. Criatividade é um dom que todo mundo pode desenvolver, todo mundo é criativo no seu dia a dia, não precisa ser da área de humanas, você não precisa trabalhar em agências de publicidade. Todo dia, todo mundo alguém inova e é criativo no seu trabalho. Propor uma nova forma de fazer as coisas. E um terceiro ponto que eu acho que a máquina não tem ainda, e é um grande benefício para a gente, que é a empatia. Porque a empatia, ela não vai ser desenvolvida. Tem pessoas que acham que as máquinas irão desenvolver empatia. Eu não tenho opinião sobre isso ainda. Mas a empatia é uma qualidade, é uma habilidade que está nas profissões que não vão ser tomadas por robôs tão cedo, quiçá nunca. Por exemplo, professores, por exemplo, enfermeiros, que precisam não só não ter o conhecimento, mas entender o outro lado, se conectar com as pessoas que estão recebendo a mensagem. E aí a gente passa por um ponto que é o mais importante, que é a reconexão social. É desnecessário dizer que a gente vive numa época de polarização. Eu não quero ouvir a sua opinião, eu tenho problemas em ouvir opiniões contrárias às minhas, mas se eu não faço isso, eu perco um lado da história. Então a gente precisa ouvir, ter a capacidade de novo ouvir e divergir
de opiniões, divergir com crítica, divergir com respeito, com empatia das opiniões diferentes. Por que que essa pessoa tem essa opinião? O que que ela viveu? O que que ela passa? Por que que ela pensa isso? Eu tenho que ouvir aquilo para conseguir formar a minha opinião e contar uma história nova. E isso foi discutido muito. E tem a ver também com remendar o tecido social. Eu acho que é um consenso que as redes sociais, em certa forma, fazem mal para as pessoas. E a gente confia muito mais nelas hoje do que na rede social real. É esse encontrar com as pessoas, ouvir o outro lado, quem está em sala de aula entender qual que é a história do meu aluno, a história do meu colega, e confiar mais nas redes reais e menos nas redes digitais. Teve um painel super interessante lá falando que o título era 10 mil seguidores e nenhum amigo. Que as pessoas hoje, elas se medem pelas métricas erradas. Quantos likes eu tenho, quantos compartilhamentos, quantas visualizações, e esquece de falar com a pessoa que está do seu lado. Eu tenho um problema, eu não falo com meu amigo, eu prefiro resolver online. E a questão, talvez, da solidão, que é um sentimento totalmente pessoal. Só a gente sabe quando a gente está sozinho, mas isso tem ficado cada vez mais crítico. As pessoas têm se isolado fisicamente para se abrir digitalmente. Então, remendar o tecido social tem a ver com se reconectar com as pessoas, tem a ver com saber o que está acontecendo à nossa volta, fazer um distanciamento da tecnologia em prol de juntar de novo com o que está ao nosso redor. E, trabalhar o pertencimento, e aí tem a ver com ser quem a gente é e se medir menos pelas métricas das redes sociais, ou o que as pessoas acham que eu tenho que ser, ou como eu preciso me comportar em diversos lugares. Não se respeitar, às vezes, é pior do que você, muitas vezes, 100% das vezes, talvez, do que tentar se adaptar a um lugar que você não se sente à vontade. E também colocar contexto na aprendizagem. Uma coisa que foi bastante discutida, e eu acho que é um dilema para todo mundo aqui, é como é que você consegue fazer com que aquele conhecimento seja apropriado pela pessoa que está do outro lado. Tem várias alternativas. Trabalhar baseado em problema, baseado em projeto, baseado em experimento, baseado na sua vida. Mas o contexto ele precisa estar presente no dia a dia, na sociedade, principalmente na questão da aprendizagem. Eu acho que em sala de aula a gente tem diversos dilemas, em sala de aula tanto formal nas escolas, eu no meu dia a dia de corporativo, como que a gente consegue fazer aquele conhecimento fazer sentido para a vida da pessoa. Eu lembro quando eu tinha meus 17 anos no ensino médio, a gente estava falando, Adélio, mais cedo sobre a tragédia que é o ensino médio na vida do aluno, porque ele não faz o menor sentido. Teve uma prova de física que eu tirei 1. Eu devo ter acertado meu nome e o número da minha chamada, possivelmente. E eu lembro que eu fui aprender depois todas as coisas de física nas coisas que me interessam. Astronomia, eu sou um jornalista que gosta do espaço, de automobilismo, de fotografia, que tem tudo a ver com a física que eu não tive na aula. Então, hoje eu vejo muitas iniciativas legais que falam sobre colocar esses conteúdos que são meio difíceis, às vezes, dentro do dia a dia. Eu volto para aquela história das redes sociais e das fake news, que nesse workshop que eu participei, as professoras usavam fake news para falar sobre a questão da imigração, para falar sobre a questão da imigração, assim, por que os ingleses saíram dos Estados Unidos, ou como foi a colonização americana com base em notícias de fake news hoje. E, enfim, queria agradecer o espaço. Então, aqui quem quiser se conectar, conversar comigo pelas redes sociais, essas que eu falei tão mal, mas a gente tem que saber usar, está aí. Obrigado, bom dia.